A Rosa e o Cavaleiro. Sinopse. Em um vilarejo distante, no coração da Idade Média, vive Ariana, uma jovem camponesa que perdeu sua família em uma guerra sangrenta. Em busca de paz e um novo começo, ela encontra refúgio em uma pequena aldeia, onde trabalha na floricultura local. Porém, a paz de sua vida simples é interrompida quando Saredmun, um cavaleiro misterioso, chega à aldeia em uma missão secreta. O destino dele se cruza de maneira inesperada, e, embora Ariana tenha jurado nunca mais se envolver com um homem devido ao seu passado de perdas e traições, uma paixão arrebatadora começa a nascer entre os dois, desafiando todas as suas convicções. A aldeia de Greystone sempre foi meu refúgio, e talvez por isso tenha sido tão difícil vê-la destruída pela guerra. Perdi minha mãe quando era ainda criança, e meu pai, meu único companheiro, se foi para sempre na última batalha. Desde então, vivi com o vazio deixado pela guerra, mas também com a esperança de um dia reconstruir minha vida. Ao longo dos anos, minha única companhia foram as flores e o silêncio das tardes em que me sentava no campo, observando a natureza recuperar o que os homens haviam destruído. Quando meu pai morreu, soube que não haveria mais retorno. E foi com esse sentimento de solidão que, ao abrir o testamento de meu pai, encontrei uma surpresa. Ele me deixou uma propriedade modesta, uma casa afastada do vilarejo. Ali, longe dos horrores da guerra, eu poderia começar de novo. Uma nova chance de vida. Porém, a paz que tanto desejava foi brevemente interrompida pela chegada de um cavaleiro. Ele apareceu na aldeia montado em um imponente cavalo negro, com armadura dourada e capa vermelha, e seu olhar penetrante fez com que o ar ao redor ficasse mais denso. Eu não sabia o que ele procurava, mas sabia que algo em seu ser despertava minha curiosidade, uma curiosidade que me atraía e ao mesmo tempo me assustava. Nos dias que seguiram, o cavaleiro, Saredmun, tornou-se uma presença constante nas minhas caminhadas pela aldeia. Ele sempre parava na floricultura, mas nunca comprava mais do que algumas flores simples. Sua aparência imponente contrastava com a tranquilidade do vilarejo, e seus olhos, que pareciam sempre distantes, nunca encontraram os meus até aquele momento. Foi numa tarde em que ele entrou para comprar algumas margaridas, as flores que sempre me deram conforto, que nossos olhares finalmente se cruzaram. O silêncio entre nós era carregado de algo que eu não soubera definir. Ele, com um olhar calculado, e eu, com uma necessidade inexplicável de entender o que ele queria. Ele colocou as flores em sua cesta, mas ao invés de se afastar, permaneceu ali por mais alguns segundos, como se ponderasse suas palavras. Você parece saber o que procura, disse ele, sua voz baixa, mas firme. As flores são como as almas, precisam de cuidado para crescer. Eu, desconcertada pela profundidade da frase, apenas assenti. Mas ele não parou por aí. O que você realmente busca, Lady Ariana? Perguntou, com um tom quase íntimo, como se ele pudesse ver além da minha fachada tranquila. Eu sabia que ele estava questionando mais do que minha vida simples. Ele estava lendo o vazio que eu carregava. Paz, respondi, quase sem pensar. Eu busco apenas a paz. Ele não disse nada, mas seus olhos, que antes pareciam desconectados da realidade, agora estavam focados em mim de uma maneira que me deixou inquieta. O cavaleiro, Saredmun, parecia guardar mais do que uma simples missão militar. Ele carregava em seus olhos um segredo, algo que, sem querer, me atraía. Conforme os dias passavam, Saredmun continuava a aparecer na floricultura, mas agora nossas conversas eram mais frequentes. Durante uma dessas conversas, ele revelou que não era apenas um cavaleiro em busca de honra. Ele tinha um passado sombrio, algo que ele tentava enterrar a cada novo amanhecer. Eu sou o último herdeiro de um castelo destruído, Ariana, disse ele, seus olhos obscurecendo à medida que falava. Minha família foi dilacerada pela guerra, e eu fiquei para trás, sobrevivendo ao que restou. O peso de suas palavras me atingiu como uma onda. Saredmun não era apenas um homem com cicatrizes físicas, mas também um homem com um espírito devastado, marcado pela perda e pela dor. Ele, que parecia tão forte e imponente, estava carregando uma carga invisível, muito maior do que eu poderia imaginar. Por que você ainda luta? Perguntei, a voz suave, tentando entender suas motivações. Você já perdeu tudo.
O que mais poderia querer? Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi uma vulnerabilidade em seus olhos. Quero encontrar a paz que você busca, Ariana, respondeu ele, sem hesitar. Mas para encontrar a paz, preciso confrontar o que me tornou quem eu sou. Com o tempo, a relação entre Sara Moon e eu se aprofundou, mas de uma maneira silenciosa, como se ambos soubéssemos que algo maior estava em jogo, mas não ousássemos tocá-lo. Cada conversa que tínhamos parecia uma dança delicada entre o desejo e a cautela. Ele não falava muito sobre seu passado, mas havia algo nele que me chamava, algo que eu não podia ignorar. Numa tarde fria, enquanto caminhávamos pelo jardim de minha casa, ele me parou diante de uma roseira que eu mesma havia plantado. Você sabia que as rosas, assim como as pessoas, têm espinhos para se proteger, mas também podem ser as flores mais belas do jardim? Ele disse, com um olhar fixo nas pétalas vermelhas da rosa. Sim, respondi, olhando para ele com uma expressão que não sabia mais esconder. E, às vezes, os espinhos são necessários para que a flor sobreviva. Ele se aproximou lentamente, como se, a cada passo, a distância entre nós fosse diminuindo. E, em um gesto inesperado, tocou suavemente minha mão, um toque que queimou, que me fez esquecer o mundo à minha volta. Você se tornou a minha rosa, Ariana, ele murmurou, e, naquele momento, soube que meu coração já não pertencia mais a mim. Nos dias que se seguiram, algo entre nós mudou. Não podíamos mais ignorar a atração que crescia, o desejo que, embora silencioso, tomava conta de nossas palavras e olhares. Mas a paixão que começava a nascer entre nós não era simples, e ambos sabíamos disso. Sara Moon estava dividido. Ele queria mais, mas o peso de seu passado o impedia de se entregar. Eu, por outro lado, temia que, ao me entregar a ele, perderia minha própria paz. A relação entre nós estava se tornando uma tempestade silenciosa, e eu sabia que não seria fácil resistir ao que ele despertava em mim. Naquela noite, enquanto ele me olhava como se eu fosse a única coisa que importava, uma parte de mim sabia que as coisas não poderiam mais continuar como antes. Eu estava me apaixonando por ele, e isso poderia significar a destruição de tudo que eu havia construído. Os dias que se seguiram à nossa última conversa foram marcados por uma tensão crescente. Sara Moon estava cada vez mais distante, como se o peso de seu passado fosse demais para que ele pudesse continuar se entregando ao que estava começando a sentir por mim. Eu, por outro lado, me via cada vez mais atraída por ele, mas, ao mesmo tempo, o medo de perder minha própria paz me impedia de dar o próximo passo. Era uma manhã fria de outono quando ele se apresentou na floricultura, mais sério do que nunca. Suas mãos estavam apertadas, seus ombros tensos, como se ele carregasse o mundo sobre eles. Ele veio até mim, mas antes que pudesse falar, eu o interrompi. Edmund, não há mais razão para lutar contra isso. Eu já vi o suficiente para saber que você não é mais o homem marcado pela guerra. Eu não sou a mesma mulher de antes também. Podemos ter algo juntos, uma vida tranquila, longe dos fantasmas do passado. Ele olhou para mim, e por um momento, senti que tudo o que havia entre nós se desfez em um único olhar. Você tem razão, disse ele, sua voz agora mais suave. Por muito tempo, eu temi o que a felicidade poderia significar para mim. Mas você, Ariana, me mostrou que talvez eu não tenha que carregar o peso do passado para sempre. Naquele momento, ele me tomou pelas mãos, e pela primeira vez, ele não hesitou. Não havia mais sombra de dúvida em seus olhos. O cavaleiro finalmente estava pronto para se entregar ao amor que ele tanto temia. Eu, por minha vez, já não tinha mais medo de viver com ele, de construir um futuro onde ambos pudéssemos ser livres da dor do passado. A decisão de Edmund de se entregar ao amor e deixar para trás o peso da guerra trouxe uma paz inesperada a ambos. Ele finalmente pôde abrir seu coração, deixando de lado as cicatrizes invisíveis que o assombravam. Ele e eu, juntos, começamos a reconstruir nossas vidas. Sara Moon deixou o passado de cavaleiro, e com isso, os fantasmas que o acompanhavam. Juntos, começamos a trabalhar na propriedade que ele havia herdado, cultivando a terra e semeando as flores que tanto amávamos. O trabalho árduo da terra nos ensinou a paciência e a confiança. As manhãs eram mais leves, e os dias pareciam não passar rápido o suficiente.
A nossa casa, embora modesta, se encheu de alegria. Edmond e eu dividíamos risos, sonhos e até os temores que restaram das cicatrizes do passado. Ele me ensinou a viver com leveza e me mostrou que o verdadeiro valor da vida está nas coisas simples. Cada amanhecer ao seu lado era um lembrete de que o amor poderia curar, até mesmo os corações mais partidos. Anos se passaram e o vilarejo de Greystone tornou-se um lugar de renovação, não apenas para as flores, mas também para nossa alma. Sir Edmund e eu nunca esquecemos a guerra, mas aprendemos a não deixar que ela nos definisse. Nos tornamos um casal respeitado por todos, e nosso amor, que começou tímido e hesitante, floresceu como as flores que eu tanto amava cultivar. Em uma manhã clara de primavera, enquanto trabalhávamos no campo, Edmund se virou para mim com aquele olhar profundo, aquele olhar que eu conhecia tão bem, e me disse: Ariana, você me deu tudo o que eu sempre procurei. Você me deu a paz. E naquele momento, soube que, embora nossa jornada tivesse sido marcada por dor e perdas, o amor que encontrávamos juntos seria o que nos sustentaria para sempre. Com um sorriso, ele segurou minhas mãos, e juntos, observamos o sol se levantar sobre o campo, iluminando nosso futuro, um futuro onde, finalmente, estávamos livres para ser quem realmente éramos.